O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 3 de julho de 2020. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. Olá. A São José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Olá. Esta semana, enquanto estava toda a gente em suspenso pela eventual nacionalização da TAP, o governo decidiu nacionalizar outra empresa, a Efacec, e tentou tudo para evitar a nacionalização da TAP, mas ficando com o controle da empresa. Quando se fala de que esta pandemia vem mostrar que é preciso mais Estado, eis que o Estado aparece. Enquanto isso, assistimos também à revolta dos autarcas de Cascais e de Lisboa esta semana por causa do combate à Covid-19. Medina criticou os chefes e a falta de exército, Carreiras ameaça proibir transportes públicos no seu concelho. Começando pelas nacionalizações, da grande notícia desta semana, São José. Começo por ti, a jeito de provocação, pergunto. Regressamos aos anos 70, com o Estado a entrar no capital das empresas, ou a entrar nas empresas? Não sei se é um regresso aos anos 70, porque o mundo mudou muito e as regras europeias hoje não são, ou enquadram o país de uma forma que não existia nos anos 70. Mas eu acho que são decisões corretas. Sem medo, às vezes as crises também ajudam a eliminar tabus. Não há nenhum problema, nem nada que impeça as empresas e o Estado de estar presente nas empresas e finalmente também permite acabar com um certo mito de que a economia privada resolve todos os problemas e que a autorregulação do mercado resolve todos os problemas, porque o que nós vimos foi que a TAP, desde que foi privatizada, nunca resolveu problema nenhum. É evidente que a forma como o António Costa, no início do seu governo, recuperou a maioria das ações para o Estado, sem garantir nenhuma presença na administração efetiva, como executiva, na administração executiva da empresa, foi uma tentativa de salvar a TAP de um derrapar absoluto, porque é uma companhia de bandeira e é uma companhia estratégica para Portugal, mas não resolveu tudo. E agora, por muito que vá custar, e vai custar muito dinheiro ao país, tentar reestruturar e salvar a TAP, irá custar sempre muito menos do que se a TAP fosse à falência. E, portanto, eu acho que a intervenção e o assumir o controle da TAP foi a melhor solução para a situação que se vivia, mesmo ao nível do desemprego que possa vir a provocar a reestruturação. Uma falência da TAP tinha um impacto de desemprego muito maior, não só nos trabalhadores da TAP, mas de todas as empresas. O ministro ontem dizia que em impostos de trabalho diretos e indiretos são 100 mil pessoas. Pronto, e portanto é muito importante, é importante estrategicamente, é importante de muitas maneiras a TAP continuar a existir e ser uma companhia de bandeira. E portanto, quanto à Efacec, também cá estamos no mesmo problema. A Efacec não tinha os problemas que mas tinha um problema, tinha sido comprada na tal loucura de negócios que se fez neste país por uma senhora cujo currículo como empresária afinal é duvidoso, está a ser investigado judicialmente e está a pôr em causa a viabilidade da Efacec. E daí o Estado... E que na altura foi muito incentivada pelo governo de José Sócrates. Sócrates, sim, a engenheira Isabel dos Santos. E portanto acho que foi muito bem. Essa então foi uma surpresa porque foi gerida com o maior dos sigilos, não é? Se a nacionalização estava a ser usada como arma de arremesso e arma negocial
contra os acionistas privados da TAP, ela depois veio a concretizar-se em sigilo, é na IFASEC. Portanto, foi até desse ponto de vista, acho que foi bem gerida a situação. Sónia, afinal, António Costa queria ou não verdadeiramente uma nacionalização da TAP? António Costa não queria uma nacionalização da TAP. Ele nunca se chegou à frente no sentido de querer assumir o controle público da companhia. Foi sempre Pedro Nuno Santos que assumiu essa questão e que lutou mais por ela. Agora, eu penso que António Costa sabia que não podia, apesar de não desejar nacionalizar a empresa, não queria que houvesse nem um buraco financeiro, nem um despedimento de funcionários, nem que Portugal deixasse de ter uma companhia de bandeira. Enfim, tudo isso é importante também para a soberania do país. E eu penso que ele tinha, na balança entre o querer e o dever, ele acabou por tomar a opção que, mesmo que não desejasse, lhe pareceu mais correta. Mas eu acho que sempre foi Pedro Nuno Santos a desejar mais a nacionalização da TAP. Se calhar, se não aconteceu antes, até provavelmente foi porque o Primeiro-Ministro não o deixou livre para tomar uma decisão. Ana, como é que ficou Pedro Nuno Santos nesta guerra, por assim dizer? Ontem, na conferência de imprensa, ele deixou vários recados. Sim, eu como é que acho viste aquilo? Achei um disparate o Pedro Nuno Santos estar a mandar recados numa conferência de imprensa onde uma decisão tão importante tinha sido tomada. Acho que ele não resiste a uma certa, espécie de, às vezes, aquela agarra-me se não eu mato, que ele tem um impulso de confronto. É evidente que ele foi muito atacado nesta história, é evidente que as relações dele, como aliás escreveu o Expresso, com o melhor amigo de Costa, Diogo Lacerda Machado, são péssimas. É verdade que Pedro Adão e Silva, na RTP3, formulou muitas críticas à atuação de Pedro Nuno Santos, nomeadamente acha que ele prejudicou o valor da empresa quando disse que a empresa ia entrar que a solução era a falência, a outra solução. E ele não resistiu naquela conferência de imprensa, a estar constantemente a mandar recados. Não era o momento, não era a altura. Ele não tinha que mandar recados. Ele não tem que se auto-justificar. Conseguiu um acordo que foi o possível. E que ainda não sabemos bem, tudo, não é? Não sabemos bem. Do que sabemos, assim, do que sabemos é muito melhor isto. Mas repare, partimos de uma situação em que esta não era realmente a primeira opção do governo. A primeira opção do governo, e a preferida pelo Costa, era a outra. E o Pedro Nuno Santos até admitiu, embora eu prefira esta, a gente sabe, mas o Pedro Nuno Santos até admitiu que a primeira opção do governo era o empréstimo e os privados aceitarem as condições, que não aceitaram. Isto já é a segunda solução possível. Mas havia a terceira, que era a nacionalização, que não se confirmou. Embora com esta solução o Estado ficou 72,5% do capital, não sendo uma nacionalização à la lettre, mas é uma tomada de controle do Estado. Mas sim, achei que ele não tinha nada que andar para ali com aquelas... independente de poder ter razão, não sei que justificar para responder a um comentador. Quer dizer, acho que Pedro Nuno Santos esteve demasiado autojustificativo ao anunciar o acordo e com esses recados que era escusado. Ana, sabes o que é que me lembrou? Precisamente esse lado autojustificativo dele. Quando houve a nomeação da mulher dele para o gabinete de Eduardo Cordeiro, ele fez-lhe uma super declaração de amor no Facebook. Também me lembro. Onde explicava a toda a gente como é que se conheceram no PS antes de... ou seja, já tinham uma história no PS ambos, antes de se casarem, e que, portanto, ela não pode ser prejudicada por isso, e que é uma grande profissional. Além de tudo, foi sobretudo uma declaração de amor, mas foi também autojustificação, não é? Ela vai para ali porque merece, e eu quando ontem ele estava a falar, fez-me lembrar um bocadinho se calhar é uma característica dele, não consegue... Mas eu penso que sim, acho que ele não resiste a falar sempre, inclusive a falar, acho que não era o local, de certeza, para começar que foi assim uma espécie de ajuste de contas
Vá, agora vou defendê-lo. Eu registrei que a determinada altura ele diz a frase felizmente não foi preciso a nacionalização. Porque isso iria criar problemas de litigância e depois ia ser um problema que se arrastaria no tempo. É verdade. Portanto, aí ele teve muito bom senso nessa frase. Ia criar problemas de várias ordem, também políticos, não é? Sim. Dom José, mas agora há outra coisa ainda, quer dizer, agora tem que ser Pedro Nuno Santos a vir dar a cara quando houver o plano de reestruturação da empresa, que isso é que toda a gente quer saber, não é? Vai haver despedimentos, vai haver rescisões, vai haver menos rotas, tem que haver ali uma mudança de custos da empresa, não é? E Eu agora... acho que do que se sabe do que foi ontem anunciado, eu penso que há uma solução encontrada que pode salvaguardar o governo nesta decisão. A TAP, desde que foi privatizada, e ainda antes de ser privatizada, sempre teve direções e presidentes e administradores de nomeação política. E mesmo depois privatizada nas condições miseráveis em que foi privatizada pelo governo de Passos Coelho, a questão manteve-se da confiança política, da não confiança de pessoas que vêm de um percurso político, e penso que esta solução encontrada de ser por concurso público, vamos lá, por uma empresa, uma consultora internacional que irá desenhar o modelo da nova gestão da TAP, penso que aí cria algumas salvaguardas para o governo. Pelo menos mostra distanciamento. Mas é evidente que a TAP vai ter que ser reestruturada, vai ter que ter menos rotas, embora tenha que garantir as rotas de soberania para a diáspora, por todo o território nacional, para a África, para a África de língua portuguesa, para o Brasil. Portanto, há prioridades que a TAP vai ter que manter, mas vai ser emagrecida, e vai ser emagrecida em trabalhadores. Mas é o que eu dizia há pouco, qualquer solução que não passasse pelo Estado poderia levar a TAP à falência. E aí, em empregos diretos e em empregos indiretos, o desemprego e o impacto económico e social em Portugal seria muitíssimo mais violento. Portanto, o governo vai ter que provavelmente rescindir contratos. O Estado não despede pessoas, não é? Rescinde contratos. Mas a ver, vamos, não é? Penso que temos aqui um processo para longos meses, se não anos. E Sónia, no caso da EFASEC, realmente não houve nenhum sinal ao longo das últimas semanas de que isto pudesse acontecer. Foi mesmo muito discreto, como dizia, já não sei, a São José. Para mim ontem foi totalmente inesperado. Toda a gente estava à espera da nacionalização da TAP e, na verdade, saiu a nacionalização da EFASEC. Eu penso que foi também uma maneira de o governo dizer: não vamos nacionalizar a TAP, mas não temos medo de nacionalizações. Cuidado. A EFASEC era uma situação diferente, apesar de já haver pistas há muito tempo de que aquilo não estava em bons lençóis. Há 6 meses que a empresa não se conseguia financiar, é uma empresa com 2.500 trabalhadores, tinha um problema de clarificação acionista, não se tinha e tem, não se sabe exatamente quem é que manda naquilo, porque são empresas com nomes, enfim, e tinha o problema, sobretudo o problema Isabel dos Santos. O que aqui chateia, e apesar de tudo foi uma situação diferente da TAP da EFASEC, é que, tal como no BPN, vamos pagar de facto a má gestão de uma pessoa que tinha muito dinheiro, que investiu, que está a ser julgada, e é um processo, é um caso de justiça, não é? Ali também há dinheiros envolvidos que não se sabe para onde é que foram, de onde é que vêm. Portanto, são duas situações diferentes. Sendo que aqui também há muita coisa em aberto, ainda não se sabe valores, a avaliação vai ser feita, portanto é uma nacionalização com muita coisa em aberto também. Com muita generosidade da parte do governo. Temos de esperar um bocadinho para ver. Mudando agora um bocadinho aqui a página, esta semana também ficou marcada então pelas críticas do autarca de Lisboa, por Fernando Medina, fazendo algumas denúncias graves
no fundo, incompetência das chefias de saúde em Lisboa. Ele diz que não falou para a ministra. Ontem veio, mais uma vez, eu acho que quase todos os dias ele veio falar. Ontem veio dizer que, veio contar que não acha normal que não haja em Lisboa inquérito epidemiológico ao fim de semana, ou seja, há pessoas da DGS que não trabalham ao fim de semana, isso ficámos a saber. Ana, depois destas denúncias, o que é que te parece? Isto passará sem quaisquer consequências? Não sei, eu não sei o que é que se passa com o Fernando Medina, sinceramente. Se acordou daquele longo sono do Covid, não é? Nós não o vimos em lado nenhum, não ser. Tão preocupado como agora, exatamente. Sim, temos que reparar que começou tudo no princípio de março. Houve muitos autarcas que vieram. É evidente que Lisboa foi poupada, entre aspas, relativamente ao norte, porque o vírus, espantosamente, ou não, bem, nós não somos virologistas, nem os virologistas adivinham os comportamentos dos vírus a este nível. Portanto, aqui, a região do norte foi absolutamente afetada, ao contrário de Lisboa, que foi proporcionalmente muito pouco afetada. Temos de ter essa noção, que isso em março, abril e maio era assim que as coisas estavam. Olhávamos para os números do norte e aquilo era de meter medo. Não sei se foi por achar que Lisboa seria poupada ao vírus, e ele adormeceu durante este período todo. E agora acordou. É difícil entender, que nunca o tínhamos visto com esta agressividade. Mesmo aquele esclarecimento que ele deu de que estava a atacar, as críticas dele eram para as chefias intermédias. Isso é uma crítica de quem não é política, é uma coisa absolutamente ridícula. Acho que temos que esquecer as chefias intermédias. As chefias intermédias dependem das chefias políticas, as chefias de saúde, aliás, as chefias intermédias de saúde, dependem das chefias políticas. Alguém dizia que, de facto, Portugal não é a Suécia, no sentido em que a Suécia é uma espécie de. O combate ao vírus está localizado apenas numa chefia técnica e não política. Nossa, é política e, claro, com o apoio dos técnicos que o governo escolhe para os apoiar. Portanto, eu não entendo muito este acordar do Fernando Medina desta maneira, porque de facto tem esta razão, ele todos os dias tem falado, fez aquelas primeiras declarações e a seguir, basicamente todos os dias ouvimos não sei, sinceramente, não consigo perceber o que é que, se ele está, quando um responsável político, ele também o é, porque ele não é só Presidente da Câmara de Lisboa, é Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, portanto, ele também é corresponsável enfim, pela situação complicada. E acho isto muito complicado, ele estar a tirar, está numa espécie de um passa-culpa, está-se a querer poupar a isto, está com medo. Aqui há dias escrevias que andam à procura de um bode expiatório, no fundo. Eu acho que sim. É a ideia do passa-culpas, porque hoje, se tu lês a entrevista do Duarte Cordeiro ao Público, depois também o tens a lembrar atenção, porque a questão dos transportes é gerida pela AML, e quem é o líder da AML, ele não o diz, mas é o Fernando Medina. Agora, isso não quer dizer que o Fernando Medina não tenha razão numa série de coisas. Se aquilo que ele diz ontem de não haver gente que não trabalha ao fim de semana numa situação destas, eu acho gravíssimo. E o facto de ele ter responsabilidade numa área não quer dizer que ele não chama a atenção na outra. É preciso de facto verificar se aquilo é verdade, porque uma das coisas que sai da entrevista do secretário de Estado, que coordena a região de Lisboa e Val do Tejo, a gestão da Covid, é que eles não fazem ideia de onde é que vêm os casos. Eles podem até fazer ideia de onde é que vêm os outros. No geral, eles não têm uma explicação para o que está a acontecer em Lisboa. Mas deixa-me só aqui acrescentar uma coisa, mas curiosamente a ministra uma coisa sabe, é que os casos não têm nada a ver com os transportes públicos. Também não porque sei ela como. veio dizer esta semana, não sei com base em quê, porque não se percebe. Nem sei como é que pode garantir uma coisa dessas, quando essas coisas mudam da noite para o dia, quando nesse mesmo dia nós tínhamos uma entrevista de um responsável a dizer que há pelo menos 100 pessoas em Lisboa, na área, que nunca conseguem contactar.
Portanto, só essas 100, sabes lá se apanharam, onde é que apanharam, etc. Mas nota-se ali, se vocês lerem com atenção a entrevista do Duarte Cordeiro, nota-se ali que nem os peritos, nem os políticos, nem os técnicos percebem exatamente, conseguem justificar exatamente a origem deste crescimento de casos em Lisboa. E isso é preocupante. Então, José, achas que também estamos aqui com um fogo cruzado que tem a ver com guerras internas do PS, uma vez que temos de um lado Fernando Medina e do outro lado Duarte Cordeiro, que representam duas alas, por assim dizer, opostas dentro do PS? Eu acho que pode também passar por isso, ou ser interpretado nessa perspectiva. Mas eu concordo com o que a Ana disse, que esta atuação de Fernando Medina revela algum desespero, provavelmente porque andou 3 meses a aparecer só ao lado do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República e nunca apareceu como outros presidentes da Câmara em ações no terreno. E eu lembro, por exemplo, que foram feitos testes de Covid a asilados, eu vi na televisão ao fim de semana. Portanto, eu não percebo a quem é que Fernando Medina se refere quando diz que os técnicos de saúde, que ele não precisa quem, ou os responsáveis de saúde não trabalham ao fim de semana. Porque uma coisa é andar a fazer testes e o trabalho que é feito pelos delegados de saúde pública, que trabalham ao fim de semana, é evidente, têm direito a folgar, e pelo que se percebe até têm folgado pouco, e pelo que eu sei. Mas depois há todo um acompanhamento médico das pessoas confinadas que é feito pelos centros de saúde e por hospitais. Isso não é feito exclusivamente por delegados de saúde pública. E, portanto, eu acho que mais uma vez Fernando Medina não se explicou, revelou uma agressividade política e uma necessidade de protagonismo que até hoje nunca tinha revelado como Presidente da Câmara de Lisboa ou da área metropolitana de Lisboa. Levou até o Carlos César a vir falar e, por assim dizer, dar-lhe nas orelhas? É verdade. Pois, mas eu não sei se Fernando Medina está preocupado com o que vão ser as autárquicas em Lisboa e os efeitos que esta pandemia pode ter nessas autárquicas. E, portanto, está a querer mostrar serviço, está a querer mostrar que está presente, se calhar não da melhor maneira. E o que me parece um bocado incompreensível é quando em todos os partidos tem havido um certo cuidado para não fazer uma política muito agressiva, mesmo quando fazem críticas. O tom de agressividade de Medina vindo de dentro do PS, do homem que António Costa escolheu para seu sucessor, a quem entregou a Câmara de Lisboa, É verdade. que é um candidato quase o Delfim de António Costa para a presidência do partido, ou que surgiu a certa altura como isso. Eu penso que será. Agora, vi fazer isto, não sei, parece-me assim São José, estás a ver? Eu esse argumento não o acho aceitável. Como? Dizer que o Medina não pode, já que não há oposição, o Medina também não pode falar porque é do PS, não acho aceitável. O Carreiras também fala e ninguém o acusa de agressividade e disse coisas bem piores. Eu acho que o Medina, ele precisa de explicar. Deixa-me lá acabar, eu não estou a dizer que ele não possa fazer críticas. O que eu estou a dizer é que no perfil que o Medina demonstrou até hoje e na sua história partidária, isto aparece completamente estranho. Mas ele nunca esteve numa situação como está hoje. Nunca esteve, é uma situação absolutamente peculiar. E o que eu acho é que eles não se devem... Se ele acha mesmo que há um problema, e de facto os casos aumentam e não se conseguem parar, se ele de facto acha que há um problema, ele tem a de falar. E o que para mim ele não fez foi explicar exatamente quais são os problemas. Ontem disse essa coisa dos fins de semana, mas tem de ser muito concreto, porque ele de facto pôs disse quem eram os alvos das críticas, eram aquelas pessoas que supostamente são os fios intermédios, mas são essas e porquê? Porquê que falha isto, falha aquilo outro?
dar mais exemplos do que aqueles que deu, porque só assim ele credibiliza também a sua crítica. Agora, a crítica, eu acho que é melhor que alguém fale do que alguém esteja calado e deixe tudo acontecer e não ponha os dedos na ferida. Bom, falando ainda, continuando no PS, hoje houve uma notícia surpreendente, que é o convite de António Costa a Francisco Assis, notícia dada há pouco pela São José Almeida, para a candidata à presidência do Conselho Económico e Social, vai ter que ser votada agora na Assembleia da República. Mas, de qualquer forma, é um sinal, Ana. António Costa a ir buscar alguém que é um seu adversário, no fundo, dentro do PS. Bem, António Costa tinha apenas, reparem, a minoria do PS neste momento estava a residir a uma pessoa, que era Francisco Assis. Era um, porque os outros todos ou estavam no governo, ou estavam para governo, ou se renderam, ou adoraram, portanto não havia minoria no PS. A única voz crítica também é a Ana Gomes, estou-me a esquecer da Ana Gomes. Então duas pessoas, havia duas pessoas, Francisco Assis e Ana Gomes. E de facto, mas António Costa eu acho que faz muito bem, agora estou a brincar um bocadinho. Estás a dizer que ele está a tentar meter o Assis no bolso, é isso? Ele pode estar a tentar, mas eu não acredito que Assis fique no bolso dele. Aliás, este cargo não é propenso às pessoas ficarem no bolso. Recordo que Silva Peneda, que foi presidente do Conselho Económico e Social durante Passos Coelho, durante a Troika, foi bastante crítico do governo. Da altura não era, sendo do PSD, que ele era militante do PSD, tinha sido dirigente todo. Portanto, este cargo concreto, nesse aspecto, eu acho que Assis fez bem aceitar. Penso que não vai colher a voz crítica. Suponho que não vai. Acho que não vai. É um cargo interessante. E dou esse exemplo de Silva Peneda porque não estava de todo no bolso de Pedro Passos Coelho. Mas eu acho também, e acho que o Costa fez bem em aproveitar, enfim, o talento da Assis para outras coisas. Ele tinha recusado ser deputado. Não, o Costa não tinha querido ver na lista de deputados do Parlamento Europeu e depois na Assembleia da República foi Assis que recusou, mas foi um ótimo dirigente do PS, depois obviamente com as críticas que fez e com a posição que teve à geringonça, acabou por ter sido, mais do que opositor interno, às vezes foi transformado pela própria vários dirigentes do PS, uma espécie de monstro, do inimigo interno, parecia que estava em Assis, que Costa tinha apoiado quando se candidatou nas eleições internas do PS contra António José Seguro. O candidato de Costa era Assis e de repente parecia que estava transformado num monstro do PS, porque era opositor à geringonça. Acho que isso também é um sinal de que está posta uma pedra nessa coisa. São José, agora na Assembleia da República, também fazendo uma provocação, será que Assis vai ter mais votos do PSD do que do PS? Não sei, eu suponho... Nunca saberemos, não é? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas eu suponho que tenha havido um acordo entre o PSD e o PS sobre os nomes que vão ser propostos à eleição dia 10 de julho para este órgão e para outras representações externas da Assembleia. Porque Ana Catarina Mendonça Mendes, depois de 2 eleições falhadas, fez essas declarações públicas e assumiu esse compromisso que só com um acordo com o PSD que voltariam a ser marcadas eleições. Mas eu acho que António Costa, olha, pronto, é como diz a Ana, enterrou uma chá de guerra. Penso que Francisco Assis tem características pessoais que pode fazer um bom desempenho da presidência do SES. Penso que é... Pronto, se António Costa não está só a fazer uma reparação, de também ir buscar um adversário para participar nas soluções para o país, e está a querer metê-lo no bolso, penso que está enganado, porque não, o que eu conheço de Francisco Assis há mais de 20 anos, não me parece que ele seja domesticável. Continuará, portanto, a defender uma candidatura presidencial de Ana Gomes. Estou convencidíssima que ele continuará a defender a candidatura de Ana Gomes.
Não acredito, mas não acredito mesmo que Francisco Assis, por ter ido para o Conselho Económico e Social para a Presidência, passe a apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa. Claro, Seria um suicídio político dele próprio. Quer dizer, o homem não é doido, acho eu. Bom, ele já uma vez, inicialmente, muito antes da Ana Gomes, disse que não era impossível que o PS apoiasse, mas pronto, isso já passou há muito tempo. Eu também acho que não. Só queria dizer, aliás, é que ele foi eurodeputado do PS durante variadíssimos anos e nunca se inibiu de criticar a geringonça, por exemplo. Nunca. Ele foi um dos críticos e não era por ter um lugar em Bruxelas que se calava, nunca aconteceu. Muito bem, terminamos agora com esta novidade, então. Obrigada por nos ter acompanhado. Voltamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.